Seja bem-vindo. Então agora nessa aula nós vamos falar sobre exames complementares e os exames complementares são fundamentais para a gente ter uma confirmação das informações que nos foram passadas na anamnese. Ou seja, muitos dos exames serão solicitados dependendo da conduta clínica que você vai estabelecer para o paciente. Então, existem dentro da harmonização condutas clínicas mais invasivas, bichectomia, lipo de papada, full face. Então, nesses casos, é importante que a gente observe alguns exames para que nós tenhamos uma certeza maior do estado de saúde do paciente. Então, vamos lá. Paciente diabético. É importante o paciente diabético porque o paciente diabético ele tem uma cicatrização, uma resposta ao tratamento um pouco diferenciada de um paciente que não tem diabetes. Porém, um paciente diabético ele tem duas situações. Ou ele é diabético descompensado e é com esse que a gente tem que se preocupar, ou o paciente é um diabético compensado. Então, o paciente compensado é um paciente normal, é um paciente saudável, que a gente pode atender tranquilamente. Já o descompensado, a gente tem que tomar alguns cuidados. E às vezes é muito difícil desse paciente compensar 100%. É muito difícil o paciente ter uma glicemia de 98, 99, 100. Ele vai ter uma glicemia de 120, 150. E essa 120, 150 talvez seja a glicemia normal desse paciente, ok? Então é importante a gente diferenciar, até mesmo dentro do mesmo problema, quais são os parâmetros a serem utilizados. Quais são os exames complementares que a gente usa para ter certeza do estado de controle ou não, da compensação ou não da doença diabetes? Primeiro, glicemia de jejum. Outro exame que é muito importante é a hemoglobina glicosilada. Por que hemoglobina glicosilada? A hemoglobina glicosilada ela dá o histórico dos últimos 3 meses da glicemia do paciente. Por quê? Geralmente, o paciente diabético, ele antes do exame de glicemia de jejum, fica segurando no açúcar, come direitinho, e aí ele faz o exame e dá um falso resultado de compensação. Com a hemoglobina glicosilada, não tem como o paciente, entre aspas, te enganar, porque você tem um histórico dessa média da glicemia dos últimos 3 meses. Então, sempre que você tem um paciente diabético ou com histórico de hipo ou hiperglicemia, os 2 exames necessários são glicemia de jejum e hemoglobina glicosilada. Tendo essa informação, quais cuidados a gente deve seguir? Prescrever antibiótico terapia para esse paciente, porque o risco de infecção é maior. Evitar anti-inflamatório, porque a gente intervindo na inflamação, a gente pode dificultar a recuperação desse paciente, porque os pacientes diabéticos têm essa dificuldade na cicatrização. E tem outros exames que também são importantes, porque a gente precisa entender o paciente como um todo, como eu já disse. Então, exames que falam da questão da estrutura óssea do paciente. Existem 3 exames. Calcemia, que é a quantidade de cálcio no sangue, existe a vitamina D no sangue e também a gente pode usar um exame que é chamado de CTX. O CTX é um marcador biológico do metabolismo ósseo. Então, a gente com esses 3 exames consegue saber se o paciente não tem uma deficiência na estrutura óssea. Por que isso é importante na harmonização orofacial? Primeiro, quando você faz um exame intraoral e o paciente precisa de uma reabilitação, ele precisa ter condição, mesmo que você não faça, para você encaminhar esse paciente para que ele faça um implante, para que ele faça uma reabilitação protética, e ele precisa estar com os exames ok para receber, por exemplo, um implante dentário. Com relação à harmonização, se o paciente tem um metabolismo ósseo alterado, se ele tem um problema de absorção de cálcio, uma deficiência de vitamina D, a estrutura óssea que segura a pele, que segura os músculos, também pode estar subtratada. A gente precisa encaminhar esse paciente para fazer uma reposição de vitamina, uma reposição de cálcio, um tratamento com um ortopedista, com endócrino, como por exemplo pedir uns exames mais específicos como densitometria óssea. Então, quando a gente observa o paciente e observa principalmente os pacientes com mais idade, é muito importante a gente, depois que pedir esses exames mais básicos, caso haja necessidade, encaminhar para o médico que vai trabalhar esse paciente conosco. Ou seja, o paciente
não vai ser tratado pela gente na questão da deficiência óssea. Ele não vai pegar, a gente não vai pegar e prescrever uma reposição hormonal para aquele paciente, mas nós podemos encaminhar o paciente para que ele seja tratado como um todo, com um médico ou até mesmo com uma nutricionista, um colega que vai trabalhar esse paciente, nos ajudando a melhorar cada vez mais os nossos resultados. Entendam que fazer a harmonização não é simplesmente pegar o paciente e resolver a questão estética. Você tem o potencial dos resultados muito maiores e uma diminuição muito grande de intercorrência quando você trata o paciente como um todo. E não necessariamente você vai fazer tudo. Você vai usar todo o arsenal multidisciplinar, né? Médico, nutricionista, até mesmo às vezes indicar um educador físico para que a pessoa crie uma rotina de exercício, porque tudo isso vai fazer com que o paciente fique muito mais satisfeito com o resultado e também você trabalhe de forma muito mais segura durante os procedimentos que você vai fazer. É lógico, você vai pôr 1 ml de lábio, de preenchedor no lábio, não precisa pedir tudo isso de exame, mas num procedimento que é full face, num procedimento de cirurgia, é importante a gente observar o paciente. Existem alguns outros exames que a gente pode solicitar, por exemplo, creatinina. Creatinina, a gente sabe da função do rim. Se o paciente tem algum problema, dificilmente você vai ter que prescrever muitas medicações por tempos maiores, como por exemplo anti-inflamatórios, analgésicos. Tem que tomar cuidado na prescrição para você não sobrecarregar o paciente. Urina tipo 1, urocultura, antibiograma, porque se o paciente já tem uma infecção presente sistêmica, a gente consegue detectar nesse exame. Então tudo isso é lógico quando for necessário. Hemograma, coagulograma, para você saber se há risco de hemorragia, se há presença de infecção, número de leucócitos, neutrófilos aumentados, anemias, o paciente com anemia, a gente tem que tomar cuidado em relação à anestesia localizada. Então, os exames complementares vão nos ajudar a fazer um bom planejamento e fazer com que haja segurança pré-operatória, segurança pré-procedimento e até mesmo para que o paciente, como eu falei, seja tratado como um todo. Então, nos próximos vídeos falaremos de outros tópicos importantes como as vias de administração, farmacologia, medicações, para que vocês possam desenvolver conhecimento cada vez mais aprimorado e vamos reforçando durante os outros tópicos, esses que já foram citados anteriormente, como anamnese, exames complementares. Então tudo vai ser sempre repetido e reforçado para que não haja dúvida em nenhum momento. E você, não fique preocupado. O nosso curso não é só esse conteúdo que é passado pelo vídeo e com informações que nós vamos passar de imagens, PowerPoint. Teremos um canal de acesso onde serão tiradas dúvidas, você pode fazer questionamentos e com certeza, não só eu, como a professora Mariana, o Dr. Tiago também farão esclarecimentos necessários. O curso vai ser para que você realmente aprenda aquilo que é o objetivo, fazer com que você não tenha receio, não tenha medo de tratar uma intercorrência. E a sua participação, tirando dúvidas, mandando casos clínicos para que haja discussões, é não só proveitoso para você, como também para as outras pessoas que também fazem parte desse curso e que também adquiriram esse curso conosco. Um abraço então para você e espero você no próximo vídeo. Obrigado.